Estamos então falando qual é a verdadeira igreja para nós frequentarmos, né? Falamos um pouquinho no vídeo anterior que a igreja eu falei, né? Anterior, que a igreja ela tem um lugar e uma hora para acontecer, né? A igreja do Senhor Jesus. Mas vamos remontar aos tempos bíblicos então. Qual é a verdadeira igreja em meio a tantas que é a grande casa? A grande casa é o conjunto desse número enorme, né? Quase que infinito, de igrejas fundadas por homens, né? A partir do 3º para 4º século, o homem começou a criar suas igrejas. A igreja do Senhor Jesus é uma só, criada por ele aproximadamente no ano 30, quando ele fala para Pedro sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas, ou seja, todas as almas que receberem a revelação que tu, Pedro, recebeu do Pai, que eu sou o Salvador e me aceitaram como Salvador, pertencem à minha igreja. E o inferno, e a morte, o inferno, as portas do inferno não poderão pegar essas almas. Elas vão para a vida eterna quando serem ressuscitadas ou serem transformadas. Bom, depois disso, 1, 2, 3, quase 4 séculos, a igreja se reunia somente ao nome do Senhor Jesus. Se perguntassem para Pedro, de qual igreja você é? Timóteo, Filimão, Epafrodito, a irmã Ivódia, o irmão Siquém, todos esses irmãos aí da Bíblia, eles iam dizer que eram da igreja do Senhor Jesus. A única igreja que existe, eles iam dizer, só existe uma igreja. Para eles ser estranha essa pergunta, qual a verdadeira igreja, porque só existia uma. A partir do 4º século, depois de Roma matar muitos cristãos por divertimento, jogando eles nas arenas, etc., Roma então permitiu o culto a Deus, que era feito proibido, proibiu posteriormente o culto a outros deuses e criou-se então a primeira falsa igreja, né, que é a união do Estado promíscuo, do Estado corrupto com a igreja. E aí nasceu institucionalmente a Igreja Católica, posteriormente a Igreja Protestante, a Igreja das Reformas, as igrejas pentecostais, as neopentecostais, e dentro disso tudo um monte de ramificações incontáveis, né? Mas naquele tempo era fácil de entender. Se ressuscitássemos os apóstolos hoje, os irmãos que eu citei, todos esse número de irmãos que eu citei aí, todos diriam, eu sou da igreja do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, né? Eles nem entenderiam a pergunta, né? Bom, então, como eu achar a verdadeira igreja? No sentido de reunião. Bom, primeiro ela tem um endereço, né? Ela tem um endereço e um local para acontecer. E depois ela tem uma organização dentro desse endereço e dentro desse local. E nós vamos ver um pouco sobre isso nos próximos vídeos.